Oi, meus amores, como vocês estão? Olha só, pega aí o teu livro de português, gente linda de Olinda. Lembra que na última aula a gente falou um pouquinho sobre artigo de opinião, palavras semelhantes, não foi? Na escrita e na pronúncia. Então agora a gente vai para o capítulo 6, falando um pouquinho sobre eu busco pistas. O que será isso aqui? Tá dando curiosidade. Então vamos lá dar uma olhadinha. Página 126. Aí tem assim, detetive de Lina. Então a gente tá dando uma olhadinha aí. O que eu vejo? O que a gente tá vendo aqui, gente? Eu observo as imagens, vamos observar essas imagens e conversar com os colegas. O que o homem está fazendo? Eu acho que ele está procurando pistas, né? Que objetivo ele tem que objeto ele tem na mão direita, tá? Quem são as pessoas atrás dele? Então, qual é o objeto que ele está na mão direita dele, né? A gente tá vendo aqui que ele tá com uma lupa, né? Atrás ele tá com uma luva, né? Na outra mão. Agora fale você. Você é uma pessoa observadora? Eu sou, dependendo dos casos, sabe? Tem coisa que passa batida, eu não observo muito não. E você? Responde aí. Já conseguiu pistas de algo que queira descobrir? Bem interessante. Gostaria de ser um detetive, uma profissão bem interessante, né, gente? Que outros profissionais analisam pistas? Então, olha só, a gente pode observar, tem outro detetive, né? Observa pistas também, né? Mas tem outros profissionais. O que a gente observa também é que a cena, ela acontece aonde? Ela acontece na rua, né? Na rua de uma cidade. A gente tá vendo os pés aí de uma pessoa, né? O que a gente pode observar aí também, né? O homem, ele tá com uma capa, ele tá com um chapéu, né? E uma calça xadrez, olha só. É muito estranha. Portanto, essa lupa e as pegadas, e tá observando a lupa, as pegadas do indivíduo. Vocês estão vendo a pegada aí no chão, né? Na calçada. E a gente vê objetos descartados no chão também, como uma folha de papel, a gente tá observando aí os restos de uma maçã, onde se lê written, ou seja, procurado em inglês, né? Onde a gente tá vendo aí. E essa situação possivelmente se passa à noite ou ao entardecer, né? A gente não tá vendo claro, a imagem tá bem escurinha aí. O que se deduz pelas sombras projetadas pela calçada na rua. A gente tá vendo as sombras aí, né? Elementos disponíveis na composição. Sombras, a gente tá vendo sombra, cores, posição de personagens, né? Que tá contribuindo para o caráter do mistério da cena. E é mesmo assim, né? Atrás dos personagens, que é o principal, quem serão essas pessoas, né? Será que são auxiliar ou a investigação, ou tentam atrapalhar a investigação? A gente vê muito isso em filme, né? Então, o que você sabe? Você já brincou de detetive? Você sabe brincar de detetive? A gente sabe que brincar de detetive é muito importante, né? Aí seguir pistas, levantar, né, hipóteses, chegar a uma resolução. Mas não somente o detetive ele faz isso, né, gente? Porém, fazem isso outros profissionais, né? Que procuram pistas, como os arqueólogos, lembram que a gente estudou? Os arqueólogos, os historiadores, os biólogos, os médicos, os meteorologistas também. São exemplos de profissionais que seguem pistas diariamente. Então a gente pode estar comparando isso aí com a nossa atualidade, nos tempos modernos, né? A solução de problemas também através de microscópio, que a gente tá vendo muito aí, o pessoal procurando uma vacina, né? Estudando o vírus. E os computadores são ainda mais eficazes para essas procuras, né? O que a gente tá vendo aí? Que o tema dessa unidade está no dia ao trabalho de um gênero textual enigma, né? Bem interessante. De uma forma bem humorada. Então a gente vai estar dando essa pincelada e vamos propriamente dito ver o texto que está falando sobre isso, tá bom, gente? Então agora vamos virando a página e a gente vai ver aí na página 128 e 129. A gente já leu essa aqui, já fez uma leitura de imagem bem legal, viu onde que se passava de dia, se era de noite, se, né, a gente viu a profissional. E agora a gente vai estar lendo esse texto, que é um pouco extenso, mas a gente vai estar dando uma lida. Então você vai ler um conto de enigma. Atenção aos detalhes. São eles que ajudam a desvendar o mistério. Eles vão dar as pistas. Então é um conto de enigma. Então o que é que tem aí pra gente ver?
O incrível enigma do galinheiro. Olha só. Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um tanto esquecido em Londres, onde morava. Ninguém mais o chamava para elucidar mistérios. Conformava-se dizendo: não fazem mais bandidos como antigamente. Meu tio Clarimundo, leitor das aventuras de Sherlock, foi quem decidiu contratá-lo, mas que não trouxesse seu secretário, Dr. Watson, que só serviria para ouvir no final de cada caso a mesma frase: elementar, Watson. Mas se tratava de um caso tão insignificante, protestou mamãe. Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. Olha só, o que será que aconteceu nesse galinheiro que está todo mundo aí observando, né? Alguém andava assaltando o nosso galinheiro. A cada dia sumia uma galinha. Quem faria isso, estando a casa cercada de paredes e imensos edifícios? Não havia muro para assaltar, nem grandes grades para pular. E na casa só morava eu e meus pais, tio Clarimundo e Noca, a velha empregada. Um enigma muito enigmático, sim. Sherlock Holmes chegou e hospedou-se no quarto dos fundos. Ele, seu boné xadrez, seu cachimbo, lógico, mas logicamente sua lupa, que aumentava tudo. Chegou anunciando: chamarei esta aventura o caso das galinhas desaparecidas, ou ficaria melhor, o incrível enigma do galinheiro. Ambos são bons, mas na maioria das partes, as aves, às vezes o culpado é o mordomo, informou Sherlock Holmes. Onde está o suspeito? Não temos mordomo, lamentou o tio Clarimundo. Então me levem à cena do crime. Levamos Sherlock Holmes ao quintal, pequeno e espremido entre os prédios. Ele tirou a lupa do bolso, um palito, uma folha de árvore, examinava concentradamente, depois tomava notas num caderno. Mas como a viagem o cansara, foi dormir cedo. Na manhã seguinte, minha mãe acordou com uma informação: sumiu outra galinha. Esta noite dormirei no galinheiro. Interessante, hein? Vamos lá para a página 130. E dormiu mesmo, sentado numa poltrona. Desta vez, eu que acordei. Mr. Holmes, roubaram mais uma galinha. A notícia fez com que se decidisse: a história se chamará mesmo O Incrível Enigma do Galinheiro. Não estamos preocupados com o título, rebateu meu tio, mas meu editor está. Nesse enigma conseguiu ler o caderno de anotações do detetive. Li nada. Uma nada em cada página. Organizado, não. Também, nesse dia, Sherlock telefonou a Londres para trocar impressões com o fiel Watson. Uma fortuninha em chamadas internacionais. Olha só. E as galinhas continuavam desaparecendo, apesar de Sherlock Holmes dormir no galinheiro. Ele já andava falando sozinho. Nem sinal de gato, cachorro, raposa, gambá, todo o meu prestígio está em jogo. Por fim, restou apenas uma galinha. À hora do almoço, o famoso detetive sentiu-se velho e fracassado. Sofreu uma crise chorando na frente de todos. Nós nos comovemos muito com a situação. O homem daqueles derramar lágrimas.
Noca então deu um passo à frente e confessou: eu que roubava galinhas, dava às famílias pobres numa favela. Sherlock Holmes enxugou imediatamente as lágrimas na manga do paletó. Já sabia, fingi chorar para que ela confessasse. Já sabia. Então desconfiava de Noca? Perguntou o tio Clarimundo. Encontrei penas de galinha no quarto dela. Elementar, Clarimundo. E o que dizem de comermos a penosa que resta no galinheiro? Não sei se foi escrito o incrível enigma do galinheiro. Se foi, pobres leitores, na verdade eu que roubava as galinhas para dar aos favelados. Inclusive, quando o detetive dormia no galinheiro, Noca sabia disso e assumiu a culpa em meu lugar. Elementar, Mr. Sherlock Holmes. Então tem aí, né, esse texto que é bem interessante, né? Com um pouquinho extensa a leitura, mas deu pra gente perceber, de Marcos Rey. Sherlock Holmes é muito conhecido, né? Um detetive, né? Já teve vários filmes, né? Desse personagem. E tem aí a fonte, né? Elementar, Mr. Hoxie. Procure no dicionário o significado de elementar e anote aí. Tem aí na página 130, tá? Então, na verdade, ela confessou, mas não era ela, porque ela viu ele chorando, né? Mas, na realidade, ele disse que já sabia, né? Mas não era, né? Ele disse, não, era eu mesmo. Então, um pouco para conversar na página 131. Vamos lá um pouquinho para a gente conversar. Aí tem aí. Conversa com os colegas. Você sabe o que é enigma, né? O enigma é toda aquela, né? Aquela situação para ser descoberto, né? Qual é o mistério que trata o texto, né? O mistério, né, do sumiço das galinhas, né? Quais são os suspeitos desse crime? Então ele estava lá suspeitando lá do pessoal, mas não tinha ninguém certeza ainda. Você já tinha ouvido falar de Sherlock Holmes? O que você sabe sobre o personagem? Então é bem interessante, tem muitas histórias. Qualquer coisa, entra aí no Facebook, no Google, você vai achar várias coisas falando sobre ele. Então, aí tem a compreensão, né, do glossário. Elementos que compõem o conto do enigma são enigma, vítima, culpado, detetive, pista, solução do enigma. São essas palavrinhas aí. Então, o que é esse enigma? Algo difícil de entender e misterioso, né? Como foi o enigma das galinhas. A vítima é aquela que é prejudicada por uma ação ilegal, né? Foi uma vítima, né? Não foi a pessoa que fez, mas foi prejudicado. Culpado é aquele que atinge a vítima, é aquele que fez algo errado e atingiu a pessoa que não tinha culpa de nada, né? Detetive é o agente da investigação, que era Sherlock Holmes, e a pista são sinais que auxiliam a investigação. Como ele disse, eu encontrei penas, né? Então, solução do enigma é um mistério foi desvendado, já sabe o que foi que aconteceu. Então, complete a tabela com os elementos do conto. O enigma, quem foi, né? O que é o enigma? Aí você vai colocar o nome do texto. Qual é o nome do texto do enigma, né? Foi se for assalto a galinha, a cada dia sumiu a galinha. Então responde aí. Vítima, quem era a vítima? Eu acho que a vítima era a família inteira, tá, gente? Quem era o culpado? A gente viu pelo texto que o culpado era o filho, né? Que é o narrador do personagem do conto. O filho é que tá contando a história. Não era a Doca lá, da menina lá que trabalhava, a senhora que trabalhava lá, não. Era o filho, né? Quem era o detetive? A gente já sabe que é Sherlock, você responde lá. As pistas. Tinha pista, gente. Ele disse no final que tinha. Mas na realidade ele não tinha. Ele deu uma desculpa, porque nem era a menina que roubava lá a senhora. Na verdade tinha escrito o quê? Quando ele abriu o caderninho. Nada. Então bora lá. Solução do problema. Ele achou que solucionou o problema porque ele disse que foi Noca, a empregada. Porque ela confessou o crime. Mas na verdade o culpado era quem? Era o filho, né? O narrador, quem conta a história. Noca se entregou para proteger ele, porque acho que na verdade Noca já sabia. Então você vai completar, eu estou conversando com você para você completar toda essa tabelinha aqui, ok? Aí agora a gente vai para a página 132, 133, tá certo? Que a gente vai responder ainda a interpretação de texto sobre esse textozinho aí, ok?
Fique sabendo, outro elemento importante do conto do enigma são o cenário e clímax, que a gente não tinha falado. Esse enigma aí, né? A gente viu o enigma, a vítima, o culpado, detetive, pista, solução do enigma, mas tem o cenário e clímax, que são muito importantes. A gente tá lendo aqui, tá, gente? Vamos lá para poder a gente responder. O cenário é o lugar onde a narrativa se desenvolve, os detalhes do cenário e o conto do enigma levam a pista a proporcionar um clima misterioso. Então o cenário era lá onde, né, o galinheiro, né, a casa da pessoa. O clímax é o momento maior de tensão da história, que pronúncia da conclusão. Então, que pronúncia a conclusão. O clímax é o ponto alto da história, quando ele disse, eu já sabia, quando a mulher começou a chorar. Foi o clímax da história, não é isso? Então, ao iniciar a narrativa, o narrador situa o leitor no tempo e no espaço dos acontecimentos. Então, a gente viu lá pela primeira página que tinha o cenário, não foi? Estão lembrados dessa primeira páginazinha aqui? Que tinha aqui, né? A rua, tinha os personagens, estavam ficando à noite, né? Tinha todo aquele clima, né? E tinha, já no galinheiro, a gente tá vendo aí, ó. Tinha o galinheiro, tinha as pistas, né? Tinha tudo isso aí. Então, no terceiro, ele diz assim, ao iniciar a narrativa, o narrador citou ao leitor o tempo e o espaço dos acontecimentos. Onde e quando ocorreu o crime. Onde foi que ocorreu esse crime, né? A gente já sabe que foi lá no galinheiro do tio, né? O nome do tio já tem aí, né? Tá Clarimundo. O tempo em que Sherlock Holmes estava passando. O tempo é o tempo passado, né? Ele não disse que foi 2 dias, 3 dias, mas é o tempo que ele estava passando lá. Quase esquecido lá, né? Aposentado. Então, o espaço no quarto, ele pergunta, o espaço da narrativa contribui para o clima misterioso em torno do desaparecimento das galinhas. Como era a casa onde estava o galinheiro? Como era a casa? Então, a casa é justamente mostrando aí o espaço, né? A casa era, como ele diz aí lá no texto, que não havia como a pessoa assaltar, porque era cercada de paredes altas, de edifícios. Então, vai lá e bola a tua resposta. No quinto, esse conto do enigma de Sherlock Holmes não possui as características de um bom detetive, né? Deve ter. Então, na história de Sherlock Holmes, ele é um ótimo detetive. Ele vê pistas, ele encontra tudo. Aí ele não estava encontrando nada, né? Então, ficou bem humorado, né? O texto, né? Para dar uma relação de humor. Então, em sua opinião, como deve ser um bom detetive, né? O detetive, ele tem perspicácia, ele vai lá, ele vai atrás, ele está sempre alerta, né? Ele encontra pistas, ele é bem observador, ele tem um raciocínio lógico, ele sabe, aconteceu isso. Então, bola é a tua resposta. Qual o modo como Sherlock Holmes se comporta nessa história? Dessa forma? Não, né? Entre outras possibilidades, o que acontece com ele? A gente observa que ele não tá da mesma forma, ele está desatento, né? Ele dorme muito, ele não está investigando, tudo isso está acontecendo. Estou ajudando vocês a responder. Qual foi a intenção do autor a dessa característica do personagem? Porque normalmente o personagem ele é bem atento a tudo. É porque a história ela está dando uma relação de humor, né? Uma forma diferente. Até porque a mulher chorou, ele ficou... Foi ela, então na verdade nem foi, né? Então, bem interessante. Responde o oitavo quesito também. Marque a alternativa que indica o momento de maior tensão da narrativa. Qual foi o maior momento da tensão? Foi a chegada de Sherlock Holmes à casa do narrador? Acho que não, né? Foi a crise de choro de Sherlock Holmes e a consequência da confissão de Inoka. Olha, né? Ele começou a chorar, né? Ele já estava desesperado, não encontrava nada. O momento em que o narrador revela que ele é o ladrão das galinhas. Ou que o momento em que Sherlock Holmes decide qual será o título da história. Então, é o clima de tensão, né? Aquele clima que, né, que eu comecei a chorar. Então, nem vou responder para vocês. Então, de olho na linguagem, aí você responde no quadradinho aqui, já é no quadradinho, tá? Vocês vão responder o quadradinho aqui, que tá a alternativa correta no oitavo. No nono, de olho na linguagem, ele tem assim, releia esses trechos e observe a linguagem destacada. Aí tem assim, o enigma é muito enigmático. Sim, li nada, 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 um nada em cada página. Na letra A, por que o autor usou a repetição desse trecho? Né? Enigma enigmático e nada, 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 tá? A gente percebe aí que ele estava dando ênfase à história. Com isso ele produz um efeito de quê? De humor. Se é um enigma, seja enigma é enigmático, né? Então
só fez uma redundância do que ele já estava falando. Quando ele diz nada, uma vez eu já sei que ele não escreveu nada, não tem nada no papel. Nada, então ficou engraçado, né? Porque normalmente o detetive não é assim. Na letra B, reescreva as frases, eliminando as repetições e faça as adaptações necessárias. Ou seja, aí quando ele botou, é um enigma muito enigmático, você pode pôr, é um enigma, se é um enigma, é complicado, né? Então você pode botar um enigma complicado. Aí na outra também, né? A mesma palavra repetir assim em cada página, né? Então você vai colocar aí. No 10º, marque a afirmação que explica corretamente a frase "se foi pobres leitores" no penúltimo parágrafo. Se foi, significa que Sherlock Holmes foi embora para a casa do tio Clarimundo, sem decifrar o enigma do galinheiro. Quer dizer isso? Ou depois de foi falta a palavra escrito, o autor se refere à possibilidade do conto ter sido escrito e os leitores terem sido enganados. Então ele diz assim, ó, se foi pobres leitores, ele quer dizer o quê? Que os leitores leu aquele título, né? Porque ele não disse que foi ele que roubava, né? Quem disse foi a empregada. Ou foi porque ele disse se foi, é porque Sherlock Holmes foi embora da casa do tio, somente isso. Sem decifrar o enigma. O de enigma só foi decifrado, a gente sabe, né? Então bota um X aí no primeiro ou no segundo quadradinho. Eu tô achando que é o segundo, não? Agora reescreva a frase de modo que seu sentido fique claro. Em vez de colocar se foi pobre leitor. O que é que acontece? Se essa história foi escrita ou se esse conto foi escrito, os leitores foram, o que, gente? Enganados sobre a solução do enigma, tá bom? A nossa aulinha vai ficando por aqui para não ficar muito extensa. Na próxima aula, tá? Ainda em cima desse texto aí, a gente vai ver a união de preposição com artigo, tá bom? Mas vamos deixar isso só para a próxima aula, tá certo? E a gente dá uma paradinha aqui na página 133. Ok? Ficam com Deus. Até a próxima aula.